Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós estudaremos a aula 7 de Língua Portuguesa para o nono ano. Antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu peço que você já tenha em mãos o seu caderno de língua portuguesa, o lápis, a caneta e a borracha para fazer anotações. O assunto da nossa aula de hoje será ortoépia e prosódia. O que será que é isso, né, professora? Os objetivos propostos para essa nossa aula de hoje são os seguintes: compreender os conceitos de ortoépia e prosódia, reconhecer questões de pronúncia associadas ao uso formal e informal da nossa língua, compreender a variedade linguística presente em nossa língua materna e conhecer seus contextos de uso, evitando dessa forma a disseminação do preconceito linguístico. Vamos iniciar então a nossa aula analisando esse diálogo que vem a seguir. Então, olha lá. De um lado, nós temos um senhor que parece ser o dono de alguma empresa que está fazendo uma entrevista, né, com aquela moça que chegou ali com aquela candidata. Então, ela diz: falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E o português? Aí vareia. Ai, 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 né? Ela fala tantas línguas, mas a sua própria língua, eu acho que ela desconhece um pouquinho. Vamos lá. O que nós temos aqui, né, nessa historinha? Um exemplo clássico de ortoépia, em que a candidata à vaga de emprego, ela acaba cometendo, né, um desvio da norma padrão ao pronunciar de forma incorreta o verbo variar, flexionado na terceira pessoa do singular, no presente do indicativo. Então, ela disse, aí vareia. E a forma correta para esse verbo seria aí varia, né? Então, ela cometeu esse desvio da norma padrão. Muito bem. Vamos então aos conceitos de ortoépia e prosódia. A ortoépia, ela vai tratar da pronúncia correta dos fonemas e das palavras, de acordo com a variedade padrão da nossa língua portuguesa. Então, ortoépia, pronúncia correta das palavras, ok? Já a prosódia, ela vai tratar da colocação correta do acento tônico nas palavras, da entonação adequada dos fonemas, também de acordo com a variedade padrão da nossa língua, né? Então, uma vai tratar de pronúncia e a outra vai tratar de a sílaba tônica, né? Quando você posiciona a sílaba tônica numa palavra. Então, tem algumas palavras que nos deixam dúvida quanto à pronúncia. Vamos conhecer essas palavras hoje. Muito bem, então a gente já ouviu falar por aí algumas palavrinhas e a gente pensa assim, poxa, essa pessoa não falou certo essa palavra, né? Então, tem algumas coisas que a gente deve evitar. Uma delas seria o seja. A gente ouve muitas as pessoas falando seja e o correto é seja. Tem palavras como cabeleireiro, por exemplo, cabeleireiro. E a pessoa fala cabeleireiro, né? Ou ainda cabeleiro. Mendigo. Quem nunca escutou a pessoa colocando um N a mais lá e falando mendigo? Assim como mortandela, né? E o correto é mortadela, né? Então, são algumas palavras que vão aparecendo aí no nosso dia a dia e é justamente disso que trata a ortoépia e a prosódia, né? Eu falar corretamente ou pronunciar corretamente.
Outro exemplo clássico é a palavra advogado. Tem um D mudo, mas não é nenhuma nem duas pessoas que acabam pronunciando essa palavra de forma errada e falando advogado, né? Certamente você já ouviu alguma dessas palavrinhas que aparecem aí na tela sendo pronunciada dessa forma por alguém. Muito bem, então vamos lá, pessoal. Os desvios, né, ocorridos então nessas duas áreas, que é a ortoépia e a prosódia, normalmente elas se refletem também na escrita. Por quê? Porque as pessoas elas vão ter a tendência de escrever da mesma forma como elas falam. E aí, ao transpor para a escrita, vão cometer erros ortográficos, né? Então, como eu citei o exemplo da palavra advogado, com D mudo, a escrita não tem aquele E. Então, se a pessoa fala advogado, a tendência dela escrever advogado com o E depois do D é muito grande, né? O que vai gerar um erro ortográfico. Então, em relação à ortoépia, por exemplo, se uma pessoa normalmente fala a palavra bandeja, né? Colocando um I ali no meio, quando ela for escrever, ela vai colocar esse I, tá? O correto seria bandeja, né? Sem o I. Então, tem que cuidar a forma como você está falando, se na hora de transpor para a escrita, você vai ter esse discernimento, né? E ainda em relação à prosódia, se alguém, por exemplo, costuma falar a palavra recorde, que é como a gente normalmente fala, né? Tende a escrever como se fala, né? Embora a correta escrita e até mesmo pronúncia, né, seja recorde, né, e não recorde. Mas nós escutamos muito com a acentuação na primeira sílaba. Muito bem. Agora nós vamos então conhecer aqui mais alguns exemplos de erros de ortoépia, né? Quando a gente tem erros de ortoépia, a gente chama esse erro de cacoépia, né? Então vamos conhecer aqui nesta tabela que a professora trouxe para vocês. Vamos ver então aqui, ó, palavra absurdo, que seria a forma correta de acordo com a norma padrão. Erradamente tem pessoas que pronunciam absurdo, colocando um I onde não tem. Advogado, que eu já exemplifiquei, pronunciado de forma advogado. Beneficente, erradamente pronunciado como beneficiente. Calvície, erradamente pronunciada como calvície. Cérebro, tem muitas pessoas que falam e escrevem cérebro. Companhia, com NH, erradamente pronunciada como companhia, sem o H, né? Freada, erradamente pronunciado como freada. Então, as pessoas colocam esse I ali no meio, né? Iogurte, erradamente pronunciado como iogurte. As pessoas acabam trocando ali esse R de lugar, né, e pronunciando erradamente. Lagartixa, erradamente pronunciada como largatixa. Muitas pessoas falam largatixa. Mendigo, que a professora também já exemplificou, muitos falam mendigo, né, colocando um N a mais. Óbvio, também com um som mudo ali no meio do B, né, B mudo, e erradamente pronunciado como óbvio, colocando um I. Propriedade, muitos pronunciam propriedade, né, comem um R. Sobrancelha é outra palavra que acaba ganhando na pronúncia um N a mais, né? Um M, aliás, um sobrancelha, né? E é sobrancelha, não é sombra. Reivindicar, que muitos trocam por reivindicar. Retrógrado, erradamente pronunciado por retrógrado, esquecem do R lá no G e no A. E umbigo, erradamente pronunciado como imbigo. Então, são alguns exemplos clássicos
de erros de ortoépia, aos quais nós chamamos de cacoépia, né? Então, nós temos que evitar a pronúncia errada destas palavras, tomar cuidado. Na dúvida, procurar um dicionário e se certificar como que escreve a palavra e como escreve eu vou pronunciá-la, né? Agora vamos a alguns exemplos de erros de prosódia. Então aqui é muito comum. Por que é muito comum? Porque as pessoas, ao falarem essas palavras, elas acabam dando uma entonação ou posicionando a sílaba tônica no lugar errado, né? Então, sempre que a gente posiciona a sílaba tônica na sílaba que não é a certa, a gente vai chamar isso de prosódia, né? Isso acontece muito com palavras. Vou usar aqui uma palavra bem simples do nosso dia a dia e que as pessoas acabam pronunciando, né? Que é a palavra gratuito. E as pessoas normalmente dizem gratuito, né? Ou entrada gratuita, quando a correta pronúncia seria gratuito ou gratuita, né? Porque eu estou posicionando a sílaba tônica no tu e não no i, certo? Então, observar essas questões. Vamos então a essa tabelinha aqui. Muito bem. Avaro. Avaro é palavra paroxítona, erradamente pronunciada como uma proparoxítona. Então, as pessoas dizem avaro, né? Não tem aquele acento. Então, a palavra avaro é sem acento. Também a palavra filantropo, palavra paroxítona, erradamente pronunciada como uma proparoxítona. Então, as pessoas acabam colocando lá a sílaba tônica no lã e dizendo filântropo. Muito bem, temos também o ínterim. Ínterim é palavra proparoxítona que é erradamente pronunciada como uma oxítona. As pessoas colocam a sílaba tônica no final, ó, interim, né? E o correto é ínterim. Também temos o nobel. Nobel é palavra oxítona que é erradamente pronunciada como uma paroxítona. A pronúncia é nobel, né? As pessoas dizem nobel e o correto é nobel. Também temos o recorde, né? Palavra paroxítona erradamente pronunciada como uma proparoxítona. As pessoas dizem recorde, né? E é o recorde. Temos também a rubrica, palavra que é paroxítona também e que é erradamente pronunciada como uma proparoxítona, rúbrica. Então, não é rúbrica, é rubrica. Também temos o ruim, ó, ruim, palavra oxítona, que é erradamente pronunciada como paroxítona. E as pessoas dizem ruim, né? Sendo que a pronúncia correta é o ruim. Então, tá aí uma tabelinha para que você observe, né, essas palavrinhas que estão aí no nosso dia a dia. Muito bem, vamos agora nessa tirinha aqui do Chico Bento, né? Muito bem. Eu é que não posso nem pensar nisso, quem me dera. Eu vou ter que estudar muito até me formar numa universidade. Daí vou arrumar um trabalho que ajude as pessoas a viver melhor. Por que a professora trouxe, né? Essa tirinha aqui do Chico Bento para vocês. Por quê, gente? Porque nós temos que ressaltar que a pronúncia das palavras, ela também pode variar de acordo com a variedade linguística utilizada. E que a variedade linguística ela deve ser respeitada. E sempre que a gente não respeita uma determinada variedade linguística, nós estaremos agindo com o chamado
preconceito linguístico, né? Então eu vou estar tendo preconceito com a fala de alguém ou até de um grupo de falantes, né? O que também a gente chama de preconceito social. Então temos que observar que, de acordo com algumas circunstâncias, em algumas regiões, algumas pessoas vão ter, né, essa diferença na pronúncia, na fala. E a gente precisa, então, conhecer, né, essas variedades linguísticas. Então, a variação linguística, né, lembrando vocês sobre o que é essa variação linguística, é um movimento comum e natural de uma língua que varia principalmente por fatores históricos e também culturais. Variação linguística é o modo pelo qual ela se usa sistemática e coerentemente de acordo com o contexto histórico, de acordo com o contexto geográfico ou ainda com o contexto sociocultural no qual os falantes dessa língua vão se manifestar verbalmente, né? Então nós temos aí no nosso país várias regiões, vários estados. Em cada um desses lugares se fala a mesma língua, porém de uma forma diferente, né? Até em questão de vocabulário. Nós já tivemos aí, né? Vamos ter, aliás, a nossa aula, né, específica sobre variação linguística, onde a gente pode estudar um pouquinho mais a respeito, né, deste assunto. Então, voltando ainda ao assunto da correta pronúncia das palavras, que é a ortoépia, né? Nós temos que levar em consideração, por exemplo, a variação linguística de pronúncia dos nordestinos, né? Então, por variação linguística, a pronúncia deles é diferente. Tem um timbre aberto aonde nas vogais e o, né? Então, dessa forma, a gente vai ter que diferenciar essa pronúncia, vai ter que respeitar essa pronúncia. Então, olha ali, ó, na primeira bolinha, né? A pronúncia correta de acordo com a norma padrão, com o timbre fechado. O que é um timbre fechado? E o, né? Quando tem um acento circunflexo em cima da vogal, representa um som fechado. Então, nós temos ali a palavra omelete, alcova e crosta, né? Veja lá, o é fechado, né? Tem um timbre fechado. De acordo, então, com a norma padrão, né, seria errado eu pronunciar omelete, alcova, crosta. Porém, como eu já disse, nós temos que considerar, né, que existem as variedades linguísticas. E para uma pessoa que é lá do Nordeste, por exemplo, essa pronúncia, ela teria sim um timbre aberto, né? E não poderia ser classificada como errada. Então é muito importante considerar as variações linguísticas e seus contextos. Muito bem, e agora ainda falando um pouquinho sobre a língua culta e a língua coloquial, né? É sempre muito importante a gente refletir sobre o uso da nossa língua. Por quê? Porque a nossa língua ela é viva, né? Ela se modifica, ela se transforma diariamente. Então, saber as regras da norma padrão, que é aquela norma mais culta, aquela que a gente aprende na escola, né? Conhecer, então, a norma padrão, fazer uso das regrinhas da norma padrão, né? Nas situações de comunicação que a gente vai precisar usar essa norma padrão, mas também saber que em algumas situações nós podemos ser menos formais e também fazer uso de uma linguagem um pouquinho mais coloquial. E que conhecer e respeitar as variações linguísticas é sempre muito importante dentro desse contexto, tá? Nós teremos aí para frente também aulas que vão falar, né, sobre o registro formal e informal da nossa língua, né, língua padrão, língua coloquial, para que a gente possa se aprofundar um pouquinho mais
neste assunto. Pessoal, agradeço a atenção de vocês, peço que vocês façam os exercícios propostos para essa aula de hoje, onde você vai poder aprofundar o seu conhecimento sobre ortoépia e prosódia. Até mais e a gente se vê na próxima aula.